A América do Sul é a terra das veias abertas desde a colonização no século XVI. Seus minerais, produtos agrícolas e força de trabalho enriqueceram potências distantes. Primeiro, os espanhóis e os portugueses colheram suas terras por ouro, açúcar e algodão. Mais tarde, sob a hegemonia dos Estados Unidos, suas matérias-primas alimentaram a industrialização norte-americana. Megaprojetos de infraestrutura sublinharam o poder geopolítico de Washington. E dentre estes, o Canal do Panamá, inaugurado em 1914, reinou supremo. Ao permitir que o comércio contornasse a perigosa passagem do Cabo Horn, o canal reduziu a distância de navegação em até 20 mil quilômetros. Historicamente, o controle sobre este ponto de estrangulamento concedeu a Washington uma influência incomparável sobre o poder marítimo e o comércio no hemisfério ocidental. Mas a bênção de uma nação é a maldição de outra, e a predominância do canal ofuscou os esforços posteriores de integração sul-americana. Apenas recentemente, novos megaprojetos de infraestrutura foram construídos para desenvolver o interior. Dentre estes, o corredor rodoviário bioceânico está na vanguarda. Passando pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, a rota cortará quase 8 mil quilômetros e 2 semanas de tempo de viagem do comércio com destino ao Pacífico. O objetivo é melhorar o acesso aos lucrativos mercados consumidores do leste asiático. Então, o que é o corredor oceânico BAI? E ele pode substituir o Canal do Panamá? A América do Sul é um espaço geopolítico fragmentado. Suas economias e relações comerciais desenvolveram-se para serem voltadas para o exterior, e as razões para isso foram tanto geográficas quanto políticas. Geograficamente, fronteiras naturais dividem o continente. A Cordilheira dos Andes percorre sua espinha dorsal por 9 mil quilômetros, com uma altitude média de 4 quilômetros. A densa floresta amazônica domina o centro continental, cobrindo uma área 8 vezes o tamanho do Texas. Enquanto isso, no norte, as cordilheiras colombianas separam a bacia amazônica da costa do Caribe. Politicamente, as histórias coloniais moldaram as economias nacionais. Os estados foram construídos em torno da extração de recursos, às vezes de uma única mercadoria. Matérias-primas foram enviadas para os centros industriais da Europa e América do Norte. E como os estados sul-americanos não produziam bens acabados, havia pouco incentivo para desenvolver ligações comerciais regionais ou construir redes de transporte transcontinentais. Além disso, a maioria do comércio leste-oeste passava pelo Canal do Panamá, tornando o desenvolvimento de estradas e ferrovias pouco econômico. Este arranjo beneficiou acima de tudo os Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, Washington frequentemente usava sua influência econômica para disciplinar governos percebidos como hostis. Somente após o colapso da União Soviética, a América do Sul se tornou periférica para o pensamento estratégico de Washington, e a integração regional começou a sério. O trabalho intelectual para um corredor bioceânico foi estabelecido pela Bolívia, e em 2013, La Paz garantiu financiamento chinês para uma rede ferroviária conectando o interior do Brasil com o Peru, através das terras altas bolivianas, mas o acordo não se concretizou devido ao atrito com as empresas ferroviárias encarregadas de construir o projeto, sem mencionar a turbulência política dentro da Bolívia. A inação de La Paz permitiu que o Paraguai preenchesse o vazio e propusesse uma rota alternativa passando pelo Paraguai. Assim, a Bolívia foi contornada e em dezembro de 2015 a Declaração de Ascensão foi assinada pelos governos do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A nova rota utilizou infraestrutura rodoviária para conectar a Amazônia aos portos chilenos via Paraguai. A importância do corredor era clara. Pela primeira vez, um projeto de infraestrutura prometia superar as fronteiras naturais da América do Sul, unificando-a de costa a costa. O corredor rodoviário começa no Porto Atlântico de Santos.
que se conecta a Campo Grande através de ligações de trânsito existentes. A partir daí, uma rodovia se conectará à ponte bioceânica, cruzando o rio Paraguai na cidade de Porto Murtinho. Em seguida, uma rodovia de pista dupla atravessa a floresta paraguaia de Checa, passando por Loma de Plata. A rota então cruza para as províncias argentinas de Jujuy e Salta. A estrada se divide, cruzando os Andes para o Chile nos passos de montanha Socompo, Sico e Chama. Finalmente, o corredor desce, terminando nos portos de Antofagasta, Mejillones, Otocopila, Iquique e Arica. O comprimento total da estrada será quase 2.250 quilômetros e será complementado por ferrovias paralelas, conectando aos portos nos rios Paraguai e Paraná. Atualmente, o corredor rodoviário está quase 3/4 completo. Apenas alguns segmentos permanecem inacabados, incluindo a ponte bioceânica e a rodovia de conexão do lado paraguaio, custando US$ 103 milhões e US$ 445 milhões, respectivamente. Outros componentes ainda em construção incluem as travessias de fronteira argentina com Paraguai e Chile. De qualquer forma, após a conclusão, o corredor bioceânico provavelmente beneficiará todos os 4 países. Para o Brasil, a nova estrada facilitará as exportações de milho e soja para os mercados asiáticos, especialmente para a província de Mato Grosso do Sul, onde mais de 2/3 das exportações já são destinadas para a Ásia-Pacífico. Contornar o Cabo Horn e o Canal do Panamá permitirá que a província de Mato Grosso do Sul colha um adicional de US$ 500 milhões anualmente, valor aproximadamente de 10% do seu produto interno bruto. Enquanto isso, o projeto trouxe a tão necessária infraestrutura rodoviária para o Paraguai. Antes de 2018, uma porção do país do tamanho da Áustria não tinha estradas pavimentadas. Desde então, 3.000 quilômetros de estradas foram pavimentados, mais do que o restante da história do Paraguai combinada. Para a Argentina, o corredor desenvolverá suas regiões do norte. O acesso melhorado aos portos chilenos ajudará a mover trigo e soja para os mercados asiáticos. Mas a especialidade da Argentina é a carne bovina, cuja demanda disparou recentemente na China. Dessa forma, o corredor apresenta a Buenos Aires uma oportunidade lucrativa de capitalizar suas forças econômicas. Para o Chile, o projeto concede relevância geopolítica ao torná-lo um fulcro para o comércio sul-americano. Os portos chilenos oferecem tempos de envio reduzidos e também tendem a ser menos congestionados do que seus equivalentes brasileiros. Taxas de rotatividade mais rápidas resultarão em um aumento geral dos volumes de carga ao longo do tempo. Além disso, as parcerias comerciais do Chile, incluindo 26 acordos de livre comércio bilaterais e multilaterais, concedem acesso quase irrestrito a economias que representam 2/3 da população mundial e 85% do produto interno bruto global. No entanto, existem desvantagens. Embora o corredor supostamente ajude a integrar a América do Sul, críticos argumentam que ele simplesmente torna o continente uma melhor pedreira e fazenda para empresas chinesas, europeias e norte-americanas. E a falta de indústrias de valor agregado só reforçará as tendências voltadas para o exterior, dominando a região desde 1492. Além disso, os principais beneficiários são os grandes interesses agrícolas e de mineração que já possuem uma enorme influência sobre os governos sul-americanos. Por exemplo, empresas chinesas prometeram mais de US$ 4 bilhões para construir uma mega fazenda de porcos na região de Chaica, na Argentina, uma ação que irritou os moradores locais. O projeto chinês inclui 3 complexos de construção, cada um contendo 5 grandes fazendas de porcos. Isso aumentará a produção anual de porco da região de 600.000 para 900.000 toneladas. No entanto, cientistas levantaram preocupações de que as fazendas gerarão doenças. Na verdade, uma das razões pelas quais Pequim procura terceirizar a produção de porco é devido a surtos em suas próprias megafazendas. Desde 2018, a China já abateu mais de 1 milhão de porcos devido a doenças. E como as mudanças climáticas estão empurrando doenças tropicais para latitudes mais baixas, a Argentina poderia se tornar anfitriã de novas epidemias.
Outra desvantagem tem sido o dano ao ecossistema do Gran Chicas, uma região de terras baixas ao sul da Amazônia e ao norte da Argentina. Desde 1985, mais de 140 mil quilômetros quadrados foram desmatados, um quinto da Chaica. A cada 2 minutos, uma área do tamanho de um campo de futebol é desmatada. Mas o padrão de desmatamento é particularmente cruel. Diferente do desmatamento em espinha de peixe na Amazônia, que possibilita a regeneração mais veloz, na Chaica, o desmatamento é realizado em grandes quadrados, facilmente visíveis pelos satélites da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. O desmatamento diminuiu um dos sumidouros mais valiosos do mundo para as emissões de carbono. Os indígenas locais foram privados de seus meios de subsistência, e a nova estrada coloca espécies raras em risco. Leopardos, jaguares, tatus gigantes e lobos-guará são frequentemente vítimas de atropelamento. E embora o corredor bioceânico tenha passagens para a vida selvagem, o impacto ecológico só será amplificado uma vez que a ferrovia paralela seja construída. No final das contas, é difícil argumentar contra uma rodovia uma vez que ela já foi construída. Pode-se barganhar com ela, implorar para ela, até gritar com ela, mas ela permanecerá imóvel. Novos fatos são estabelecidos no terreno e o dano já é irreversível. Enquanto isso, geopoliticamente, o projeto causou atrito com a Bolívia. La Paz expressou irritação por ter sido deixada de lado do projeto. Embora ainda planeje construir seu próprio corredor ferroviário, a absorção de cargas pela rota paraguaia a colocará em direta competição com sua contraparte boliviana. Mas as consequências não são apenas locais. O ponto central do projeto, o Paraguai, é uma das poucas nações que reconhecem a autoridade de Taiwan como o único governo legítimo da China. Por essa razão, as exportações do Paraguai para a China são baixas pelos padrões regionais. Mesmo assim, os benefícios econômicos de se envolver com a China são inegáveis, e pode ser apenas uma questão de tempo até que a ascensão mude de lado. Tais desenvolvimentos podem irritar Washington, mas é difícil contrariar essa forma de geoeconomia. A crescente influência da China na América do Sul decorre de sua disposição em se envolver com políticos locais. Por exemplo, centenas de milhares de painéis solares chineses agora pontilham as salinas de Jujuy, Argentina. Enquanto isso, abaixo da superfície, Pequim garantiu minerais estrategicamente vitais, incluindo zinco, cobre, lítio, componentes cruciais em baterias de íon lítio. A parceria de Pequim com Buenos Aires foi consolidada em fevereiro de 2022, quando este último aderiu à iniciativa do Cinturão e Rota em troca de investimentos em infraestrutura no valor de 24 bilhões de dólares. No entanto, seria errado atribuir o avanço do capital chinês na América do Sul como resultado do design inteligente da iniciativa do Cinturão e Rota. Muito mais importante tem sido a evolução natural da economia global, especialmente desde que a China ingressou na Organização Mundial do Comércio em 2001. Em contraste, Washington deixou a bola cair. A presidência de Trump fez muito para alienar a região, algo que o governo Biden falhou em abordar. Por exemplo, muitos dos cruciais postos de embaixada e diplomáticos dos Estados Unidos na região permanecem vagos. A longo prazo, a negligência contínua de Washington minará sua influência em uma região há muito considerada seu quintal. Se isso acontecer, a doutrina Monroe se dobrará com um gemido, não com um estrondo. No geral, o corredor bioceânico terá consequências de longo alcance para a América do Sul. Ele não substituirá o Canal do Panamá, mas será uma nota de rodapé substancial que gerará crescimento econômico. No entanto, o projeto não está isento de seus custos sociais, ecológicos e geopolíticos. A indiferença de Washington proporcionou uma abertura para a China, e muitos agora acreditam que a doutrina Monroe é coisa do passado. Mas extrapolar o futuro a partir do presente é um negócio duvidoso. E caso a influência americana diminua ainda mais, Washington pode ser levado a táticas coercitivas que empregou durante a Guerra Fria. Portanto, os atores regionais devem agir com cautela. Afinal, é apenas quando alguém se afasta demais do polo que se sente o puxão da coleira. Eu, Shirvan, anfitrião do Caspian Report, agradeço a Anton Merle pela pesquisa deste tópico. Se quiser apoiar,
curta, comente e inscreva-se. Obrigado por assistir, Isaol.